Quando chegava o Natal ou o Dia das Crianças, já dava aquela coceirinha nos fundilhos, né? Eram tantos anúncios de TV que a gente via dos brinquedos da Estrela, assim, que não era brincadeira. Ela foi sucesso absoluto no mercado durante quase todo o século XX. Teve uma crise gigantesca, vários problemas de licenciamento, e apesar de muita gente achar que ela sumiu, ela tá aí, firme e forte até hoje. Mas como que isso aconteceu? Como que ela conseguiu se manter com tanta gente na falência? Hoje você vai conhecer a história da Estrela, completinha por aqui no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Eu acho que dificilmente vai ter um vídeo tão nostálgico que nem esse. Porque vocês sabem que eu adoro brinquedos, né? Eu guardo, assim, alguns deles. Quase todos. Se você quiser ver um pedacinho dessa coleção, tem várias fotos antigas lá no meu Instagram, que é @canal_Nerd_Show. Segue lá, que é um lugar bem nostálgico pra você passar o tempo aí do almoço, falando assim, ai, eu odeio meu chefe. Ah, mas o Nerd Show é tão legal. E eu só consigo guardar porque a Estrela sempre foi sinônimo de qualidade, mas não foi sempre assim, não. Porque ela já existia mesmo antes dela existir. Ficou meio confuso esse negócio aí, né? Mas se preocupa não que eu vou te explicar, porque a nossa viagem vai ser bem longa, bem detalhada e bem nostálgica. Vamos começar aqui mesmo, no Brasil, mas lá nos anos 30. Nessa época não era que nem hoje, né, que você pode ir numa loja de brinquedos e simplesmente comprar um brinquedo. Tinha todo um estratagema para você fazer. Até essa época, as fábricas brasileiras quase que não existiam. E tudo que tinha era voltado ou pro leite ou pro café. Tudo que você queria comprar fora disso vinha das lojas que vendiam produtos importados. E você já deve imaginar assim que era bem caro, né? Mas nessa época, Getúlio Vargas entrou para comandar o Brasil. E uma das propostas dele era exatamente incentivar a indústria brasileira com auxílio do governo. Com essa promessa, sabe quem que se animou bastante com isso? Foram os imigrantes. Teve um imigrante italiano da família Matarazzo que montou uma fábrica de brinquedos de latão, que por acaso ia ser líder e a maior do setor, que eram os brinquedos da Metalma. Eu acho que você não estava vivo nessa época pra você lembrar, mas talvez você tenha uma relíquia aí de alguém da sua família. Mas aí tinha carrinho, tinha ônibus, eram uns brinquedos muito valorizados. E como o pessoal viu que estava dando bastante certo, né? Várias empresas menores entraram nesse ramo para tentar fazer os brinquedos também. E uma família resolveu fazer uma fábrica de bonecas lá em São Paulo. O dono era o Constante Tonati. Não confundam com molho de tomate. E tava lá, né, começando o negocinho dele. Só que ao mesmo tempo, lá na Alemanha, tinha uma outra família que tava enfrentando uns problemas com um rapaz que se chamava Hitler. E ele tava subindo no poder. O carinha que a gente vai falar agora se chamava Siegfried. Agora eu preciso de um sotaque alemão. Siegfried Adler. Mas ele é o Siegfried Adler, que trabalhava com tecido e era muito bom nisso. Mas com a pressão que tava acontecendo na Alemanha pelo partido nazista, ele e a sua esposa resolveram vir aqui pro Brasil. Porque o Brasilzão, né, tipo, é Brasil fugindo do nazismo. E o primeiro trabalho que ele teve foi indicação de um amigo. Ele ia vender tampinhas para as fábricas. Mas não era um negócio que ele gostava muito de fazer, né? Porque você não chega assim, qual que é o seu sonho, por favor, senhor? O meu sonho é vender tampinhas para uma fábrica grande. Não acontece dessa forma. Aí ele perguntou pro amigo dele se não tinha outra coisa para ele fazer. Aí esse amigo pensou um pouco assim, mas a única coisa que ele pensou era que tinha uma fábrica de bonecas que tinha acabado de falir. Tá conectando os pontos aí? Pois é. Talvez fosse uma boa ideia dar uma olhada, né? Essa era a fábrica dos Tonati, que se chamava Manufatura de Brinquedos Estrela, mas com 2 L's, né? Porque essa era a grafia da época. O senhor Siegfried, que eu só consigo lembrar da batalha do Seiya contra o Siegfried lá no Cavaleiro Zodíaco, né? Na batalha de Odin. Você está preparado, Seiya de Pégaso? O senhor Siegfried investiu de início no que tinha falido a empresa, que eram as bonecas. Só que ele fez um negócio diferente. Eram umas bonecas com a cabeça de uma massinha meio dura assim, só que com um corpo de tecido, porque ele era bom nisso, entendeu? Então ele levou a proficiência dele. A grande diferença é que o Zigzinho, né, começou a investir muito tempo nos desenvolvimentos dessa boneca. E elas estão ficando cada vez mais bacanudas, assim, mais produzidas. E isso começou o quê? A chamar a atenção dos consumidores. Até 1944, vários outros brinquedos já tinham
tinham entrado no catálogo da Estrela. Tinha roupa do Velho Oeste, tinha brinquedo de madeira, tinha jogo de construção, patinete, mas o grande sucesso ainda estava por vir. O brinquedo mais vendido da história do Brasil, o Banco Imobiliário. Claro que ele não foi criado por aqui, né? É uma versão licenciada do Monopoly, que veio lá da Hasbro, que por acaso é a detentora dos direitos dele. E teve várias disputas judiciais, né, de quem que era o dono do jogo, que chamava Monopoly, depois chamava Landlord's Game, foi uma confusão danada, mas isso a gente deixa para outro vídeo. Só que 1944 foi um ano muito importante para a Estrela. Tem vários motivos para isso, mas vai anotando aí para você não esquecer de nenhum. Olha só, foi o ano primeiro que ela tirou o L do nome, então já virou Estrela com L, aí a gente já ficou, quem tem toque aí já ficou feliz. Foi um ano que ela abriu o capital do mercado. O que significa isso? Significa que ela foi para a Bolsa de Valores, né? A partir daí, as pessoas podiam comprar um pedacinho da Estrela. E estava perto também de acabar a Segunda Guerra Mundial. Mas o que isso tem a ver? Gente, é impressionante, né? Mas roda a vinheta. Isso aconteceu devido à Segunda Guerra Mundial. Tudo tem a ver com a Segunda Guerra Mundial. É impressionante. Eu tento falar assim, não, isso aqui não tem a ver com isso. Mas tem, sempre a gente volta nisso. Até então, o material que eles mais usavam na indústria de brinquedos era madeira. Mas só que quando a guerra liberou ali a produção, veio um novo material para eles usarem, que era o plástico, que abaixava muito o custo de produção. A Troll, por exemplo, que era uma concorrente direta nessa época, inclusive a marca de brinquedos que foi bem grande, já estava com o maquinário pronto para isso, para mexer com plástico. E isso quer dizer que eles iam vender uns brinquedos bem mais baratos. Ia ser um golpe bem grande para a Estrela. Demorou um pouco, mas o Sr. Zig comprou o melhor maquinário que tinha disponível na época. E a produção dos bonecos de plástico foi uma vitória bem grande. Isso porque a Estrela sempre apostou em inovação, né? E as bonecas ali pelos anos 50, por exemplo, elas já até se moviam. Essas bonecas na época, gente, era o sonho de qualquer criança. Mas só que a década não ia terminar muito bem, porque em 1958 o Siegfried Adler morre e deixa um império bem consolidado. Daí quem assume por um período é a Liselotte Adler, que é a esposa dele, que começa a mexer uns pauzinhos ali para uma revolução que vem mais tarde. Mas o grande desafio começa em 1964, com o filho deles, que é o Mário Adler, que volta dos Estados Unidos e assume a empresa. E isso só com 19 anos. Assim, eu com 19 anos, gente, eu tava querendo vender minha arte na praia. O cara já era presidente da super empresa. Diferenciado, né? Bom, mas o grande desafio do Mário era continuar o legado, mas só que continuar renovando a abordagem que eles tinham, né? Para isso ia ser necessária uma revolução no marketing da empresa. Você sabia que a Estrela já chegou a ser a maior anunciante da televisão brasileira? Eles chegaram até a patrocinar um programa na TV Tupi, que se chamava Pim Pam Pum. Olha só se você lembra. Estrela no ar, anuncia o famoso Pim Pam Pum. Estrela no ar, anuncia o famoso Pim Pam Pum. Só que em um determinado ponto, eles viram que atrelar o nome deles com uma personalidade dava muito certo. E foi assim que eles trouxeram um grande sucesso em 1964, que é o Autorama, que se escrevia Autorama. Você lembra disso? Então, basicamente era um brinquedo em formato de pista de carro, em que você colocava um carrinho e com controle remoto você acelerava. O Autorama mesmo foi criado lá em 1912, né? Mas eles trouxeram aqui pro Brasil em uma parceria com a Gilbert, que é uma indústria de brinquedos americana, que você deve lembrar que a gente já falou em algum vídeo que eles tinham um negócio que tinha urânio enriquecido. Era uma empresa assim que cuidava bastante das crianças. No ano seguinte, quando o Emerson Fittipaldi entrou na Fórmula 1, eles logo viram uma oportunidade e negociaram colocar o nome dele no brinquedo. A partir daí, todos os pilotos brasileiros tinham a edição do Autorama e foi um grande sucesso. Você deve ter visto alguma, com certeza. Faça parte você também da equipe Estrela de Autorama. Nelson Piquet e Ayrton Senna estão esperando você para emocionantes rachas. Autorama dos Campeões, Nelson Piquet e Ayrton Senna. O que eu não tô vendo é você se inscrevendo nesse canal. Você vem aqui na minha casa toda semana e não inscreve, você ajuda o canal. Com a sua ajuda, a gente vai dominar o YouTube. Mas eu preciso que você clique naquele botão de canto vermelho ali, tá? Mas eu vou esperar. Enquanto isso, vamos continuar o vídeo. Mas só que as bonecas também foram um foco desde sempre e foram um sucesso na marca. Só que a Estrela tava de olho em uma boneca especial que tava rachando de vender. Assim, você chuta qualquer, assim, a produtora? Você chuta qualquer? Você gostava também, né? Você não gostava? Que tristeza.
Claro que eu tô falando da Barbie. Ah, não. Ah, a produtora aqui arrependeu. Eu achei que falar da Suzy, porque eu amava a Barbie. Ah, muito bom pro patrocínio da Estrela agora. Ela era totalmente diferente, né? Toda cheia das curvinhas, umas roupas bonitas e tal. Mas era um produto da Mattel, ou seja, a Estrela não podia vender ela aqui e nem conseguiram negociar nada disso. A alternativa que eles pensaram e se deram muito bem foi em fazer uma boneca do mesmo tipo, né? No mesmo mercado, que era a Suzy. Alguém lembra? Eu nem preciso falar que foi um sucesso de vendas, né? A partir de 1966. Ela era inspirada em um modelo de boneca inglesa que já tinha feito muito sucesso por lá, mas foi o primeiro contato do público brasileiro com uma boneca meio fashion, vamos dizer assim. Fez tanto sucesso que anos mais tarde, né, incomodou até a Mattel. Mas pra você entender, vou adiantar a fita aqui pra 1985. Olha, já parecia até com o cabelo dos anos 80 agora. Nesse ano, a Suzy já tinha vendido demais. E a Mattel não tinha nenhum plano de vir para a fábrica aqui no Brasil. Então, a Estrela e a Mattel fizeram um acordo, que a Estrela fabricasse e vendesse a Barbie aqui no Brasil. Só que tinha uma condição para isso. E era que eles acabassem com a boneca Suzy, para não ter nenhum tipo de concorrência. Aí eles falam assim, mas se você vender, a gente já tá vendendo, mas a Barbie tem um carro, tem uma mansão. Vamos fazer o seguinte. Eles aceitaram e começaram a produção. O fim disso a gente vai falar lá na frente, né? Mas vamos voltar a fita lá pros anos 60 pra gente fazer o... A Estrela era uma empresa especialista em bonecas, né? Mas até então o conceito não existia como foco para os meninos. E isso estava mudando fora do Brasil. Com o conceito das figuras de ação, os G.I. Joe estavam fazendo muito sucesso nos Estados Unidos. E a Estrela fez um acordo para eles virem aqui pro Brasil. Só que com outro nome, o nome de Falcon, Comandos em Ação. Você se lembra? Comandos em Ação orgulhosamente apresenta Falcon, o herói de verdade. Assim, vocês podem perceber que era um boneco bem grande, né? Articulado, todo musculoso. Aqui por baixo aqui tem um tanquinho, ó. Tá vendo o barulho de ferro que fez? Era tudo que os meninos dos anos 70 queriam, até porque eles estavam vendo aqueles brucutu na televisão. Foi um sucesso, né? Eles tiveram vários lançamentos, relançamentos, várias edições, e foi um grande marco na história da Estrela. Já nos anos 80, a Estrela continuou inovando e criou o primeiro brinquedo eletrônico do Brasil, o Gênio. É o gênio. Sim, sou eu mesmo, em carne e pescoço. Não, é o gênio da Estrela. Claro, gênios da Estrela. Que era mais ou menos assim, você tinha uma sequência de cores, né, que você tinha que repetir apertando assim, era muito legal, você lembra? Ah, mas são tantos brinquedos, né, tantas histórias. Comenta aí pra mim qual que foi o brinquedo da Estrela que você mais quis ganhar, né, porque agora a história fica pesada, fica tensa. Da mesma forma que os anos 80 foram bons, os anos 90 foram bem difíceis para a Estrela. Eu fiz um vídeo falando sobre o apocalipse da indústria de brinquedos, eu recomendo que depois você dá uma olhada lá, porque tem outras histórias de outras empresas grandes dessa época, você vai gostar bastante de estar aqui no card. Mas a coisa bateu forte lá na Estrela. É o seguinte, ó, até 1990, o mercado brasileiro era fechado para as importações. O que significa? Que era ilegal mesmo, assim, trazer coisas lá de fora. Só que o Plano Collor de 1990 escancarou as portas do Brasil. Aí o nosso mercado não estava muito preparado para essa história toda, sabe? Porque o custo de produção daqui era muito mais caro do que na China, por exemplo. E teve uma invasão de brinquedos chineses aqui no Brasil. Você pensa, né? O povo ganha pouco, o período de crise, tem a inflação galopante, eles vão comprar os brinquedos da China mesmo. Quem que ia comprar o brinquedo da Estrela, né? Mesmo com a qualidade superior e tudo mais? Todo mundo, ó, capilé. Então que venham os piratões. E eles vieram fortes demais. Pra você ter uma ideia, um brinquedo chinês, em média, tem 35% a menos do preço de um brinquedo fabricado aqui no Brasil. Era muito difícil de concorrer, mas não foi o único golpe. Porque olha só, você lembra da Mattel, que não tinha plano de vir pro Brasil? Ih, rapaz, abriram as portas do Brasil, né? Com licença aqui, Estrela, porque eu mesmo vou fazer o boneco, que ele é meu, já vou fazer uma fábrica, vou fazer tudo, não preciso mais de vocês. A Estrela, nessa época, perdeu vários licenciamentos grandes, porque até então,
as marcas procuravam a Estrela para lançar os brinquedos no país, mas agora ela não era tão mais necessária para isso, né? Tanto que hoje em dia você vê tanto o Banco Imobiliário quanto o Monopoly, que é o brinquedo original, né? Mas não foi só isso. Você lembra do Mário Adler, que foi o presidente desde 1964, que era o filho do... Pois é, ele não lidou bem com a nova situação de mercado e ficou bem claro que ele não estava muito querendo continuar no comando da empresa. E isso bateu muito mal. Você sabe por quê? Porque você lembra lá que desde 1944 a Estrela estava na Bolsa de Valores? Pois é, o mercado é feito de especulações, né? Então muitas delas chegaram para a Estrela. Muitos dos especialistas achavam que ela ia abrir concordata, né? Ou ia ser vendida para uma empresa de fora, ou até simplesmente a Estrela ia acabar. O cenário não estava muito favorável não, porque começou a pensar, será que a Estrela vai ter o mesmo destino da Glaslit, da Troll, da Mimo e tantas outras? Claro que não, né? Porque a solução vinha de dentro. O cenário estava ruim mesmo, mas a recuperação ia começar em 1996. Tinha um empresário lá na Estrela que se chamava Carlos Tilkian. O Carlinhos era imigrante armênio e tinha um longo histórico de uns trabalhos de uns lugares grandes, sabe? Por exemplo, aos 35 anos, ele foi colocado como um grande diretor lá na Unilever. 35 anos você já pode ser, por exemplo, presidente, que não é um cargo tão importante como o diretor da Unilever, né? Dominou o mundo. Só que depois de tentar levar ele para a Itália para gerenciar uma filial, ele achou que não era o momento, né, e resolveu sair da Unilever. E em 1993, ele foi para a Estrela. Em 1996, ele já era vice-presidente de produtos da Estrela, foi uma ascensão assim meteórica. E onde muitos viram um buraco sem fundo, ele viu uma oportunidade. A Estrela ia ser vendida, mas não para uma empresa multinacional, alguém de fora, nem para a Disney, né, porque a Disney compra tudo, mas sim para o Carlinhos, que comprou 33% das ações da Estrela. Muitos especialistas, né, os jornais da época estavam meio com o pé atrás do que ele ia fazer com isso. Como que ele ia tirar a Estrela desse buraco? Porque a empresa estava endividada, né, e principalmente com os impostos do governo. Ia ser um negócio bem difícil. Mas você sabe aquele lema bom mesmo, assim, que é tipo assim, ó, se você não pode ir com eles, junte-se a eles. Foi o que ele fez. Foi praticamente o lema da Estrela a partir de 1997. Eles tomaram várias ações, né, principalmente com a inovação. Como o Banco Imobiliário tinha feito muito sucesso, eles apostaram em jogos de programas de televisão. Alguns que deram muito certo foram o Show do Milhão, o No Limite e o jogo do Big Brother. E sim, esses jogos existiram. Apesar de ficar só na memória, assim. Eu sinceramente prefiro o Pokémon Mestre dos Treinadores, mas ainda não tinha chegado nessa época. Outra medida foi cortar na carne ali, né, os custos. O que ele fez? Fechou uma fábrica em São Paulo, na capital ali, né, e levou para o interior. Mas a principal sacada foi usar a China. Olha só o plano do Carlinhos, aqui eu fiquei impressionado. Ele montou um sistema muito inteligente para driblar os custos de produção. Porque é o seguinte, ó, ele fabricava os componentes dos brinquedos onde estava valendo a pena. 2 vezes por ano ele ia para a China para fechar alguns fornecedores dos componentes mais caros dos brinquedos, né? Mas a produção também podia ser feita aqui no Brasil. Isso tudo dependendo do valor do câmbio. Você entendeu? Com esse sistema meio misto, né? Ele começou a aumentar muito a margem de lucro que a Estrela ganhava em cada brinquedo. Mas não era nem só isso. Sabe um fator muito grande que pesa aqui no Brasil? O transporte. Muitas vezes era mais caro transportar um brinquedo de Manaus para outro lugar do Brasil do que da China para o Brasil. Aí fica meio difícil, né? Aí o que ele resolveu fazer? Ele fechou a fábrica na Zona Franca de Manaus e abriu uma outra em Sergipe para atender toda a demanda de brinquedos ali do norte. Aí ficaram 3 fábricas aqui no Brasil. Mas em 2017 ele continuou aumentando as asas do plano mágico dele, né? E foi usar o Mercosul a favor dele. Ele montou uma fábrica lá no Paraguai. Mas no Paraguai? Por que ele levou pro Paraguai? Olha só, a energia é mais barata, as leis trabalhistas ajudam e o governo não interfere, né? Foi mais um ponto para a estratégia de produzir onde fica mais barato, que vem dando certo até hoje. Se você tá numa pior... O que quer dizer tá bem, né? Além de fabricar brinquedos, atualmente a Estrela tem até uma marca de maquiagem infantil que se chama Estrela Beauty. Eles estão com planos, inclusive, de entrar no mercado de livros didáticos. Então essa é a história da Estrela, uma empresa centenária que faz parte da nossa memória de infância, mas que se adequou ao presente e continua existindo e vai existir durante muito tempo. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. E tem mais histórias de empresas pra gente contar aqui. Vocês querem... Que empresas vocês querem saber, né? Põe aqui embaixo nos comentários que a gente faz. E tem mais vídeo pra você assistir aqui, ó. Se não fosse você, eu dava uma olhada aí. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!